Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, bem-vindo. Luiz, a renúncia aí da primeira-ministra britânica, Liz Truss, já repercute nas bolsas por aqui no Brasil? Com certeza, Cláudia Bartel. Bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Sem dúvida, a renúncia da primeira-ministra britânica está repercutindo. Aliás, era algo esperado. Ela chegou cheia de boas intenções, com um pacote fiscal com redução de impostos para estimular a economia e deu tudo errado, porque ela gerou um problema fiscal de contas públicas, um rombo com o qual o mercado não concordou. As bolsas despencaram, a libra perdeu muito valor e a inflação no Reino Unido disparou, chegando ao incrível patamar de 10,1% nos últimos 12 meses. A situação dela era insustentável e ela entregou uma carta de renúncia ao rei Charles III. Agora estamos aguardando qual será o próximo nome a comandar o Reino Unido. Enquanto isso, vamos avaliar a repercussão nas bolsas de valores pelo mundo. Claro que o impacto aqui no Brasil é um pouco menor, o mercado aqui internamente muito focado nas eleições. Vamos acompanhar aqui a Bolsa de Valores de São Paulo. Queria o gráfico anterior, o índice Bovespa, por favor, com alta de 0,46% aos 116.806 pontos. Aqui no Brasil, está repercutindo o Datafolha de ontem, que apontou o empate técnico no limite da margem de erro entre Lula e Bolsonaro. Eu já disse aqui diversas vezes que o mercado financeiro disfarça, mas ele tem lado nessa eleição, prefere a agenda econômica liberal protagonizada pelo ministro Paulo Guedes, portanto, prefere que Bolsonaro cresça nas pesquisas. Toda vez que ele pontua um pouco melhor, o mercado reage positivamente. Vamos agora sim olhar as bolsas mundiais. Nós temos nos Estados Unidos um início positivo de pregão, Dow Jones em alta de 0,32%, o S&P 500 praticamente estável, uma ligeira queda de 0,04%, Bolsa Eletrônica Nasdaq também praticamente estável, uma ligeira alta de 0,05%. Na Europa, nós temos Frankfurt em queda de 0,25%. No Reino Unido, em Londres, uma situação curiosa, quando saiu o anúncio da renúncia da primeira-ministra britânica, a bolsa chegou a subir, mas agora voltou a cair 0,21%. Em Paris, alta de 0,26%. Em Madrid, 0,42% de ganhos. Na Ásia, tudo no vermelho hoje. Tivemos em Xangai queda de 0,31%, em Tóquio 0,92%, em Hong Kong perdas de 1,40%. No mercado de moedas, um dia de alívio, o dólar perdendo valor frente às principais moedas, inclusive ao real. Repare aqui, dólar em queda de 0,76%, R$ 5,24. O euro também em baixa de 0,54%, R$ 5,13. Bitcoin subindo 0,17% aos 19.168 dólares. E para a gente analisar o mercado financeiro nesse período pós-eleições, nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o Ramon Kozer, ele que é especialista da Valor Investimentos. Ramon, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz. Bem, obrigado pelo espaço aqui. Prazer é todo nosso. Ramon, eu queria começar então, olhando esse período aí, temos aí 10 dias para o segundo turno. Como é que você está enxergando a reação do mercado financeiro? Essa eleição já está precificada ou o resultado, seja Lula ou seja Bolsonaro, pode mudar o humor do mercado, na sua opinião? Nesse momento, o mercado, olhando atentamente os dados das pesquisas, né, cada vez mostrando mais o empate técnico, o Datafolha ontem, né, mostrando Lula com 52, Bolsonaro com 48, então, pela margem de erro, 2 pontos a diferença, então pode ter um empate aí realmente no final. O mercado tem olhado, sim, né, principais papéis que têm movimentado o índice Bovespa são os papéis que são vinculados às estatais, como principalmente a própria Petrobras e o Banco do Brasil, que tem um peso muito grande no índice Bovespa. E a partir do momento que saíram essas pesquisas, esses dois papéis reagiram de forma bastante positiva, dado que uma agenda mais liberal
comandado pelo governo atual, tende a favorecer mais as bolsas. Então, assim, a bolsa tem repercutido cada vez mais de forma positiva. Aliás, Ramon, nesse contexto, a gente viu no debate no último domingo, o ex-presidente Lula, que ainda lidera as pesquisas, ele foi muito claro sobre a Petrobras. Ele pretende mudar essa política de preços. Você acha que nesse momento, investir em ações de estatais, num cenário duvidoso, não sabemos quem vai vencer, tem um risco muito maior do que o aceitável? Ou seja, a recomendação seria para evitar ações estatais como Petrobras e Banco do Brasil? Ou você acha que não, vale a pena ter isso como parte de um portfólio mais amplo? Acho que no primeiro ponto é o investidor entender o perfil dele, né, e se ele vai estar disposto a querer tomar o risco ou não. Fica evidente que o governo atual no mandato, a Petrobras vai repassar, manter a política de preço, a lei das estatais tende a permanecer consequentemente, a Petrobras deve continuar com os números muito atraentes na última linha, né, no lucro líquido, e que deve trazer um retorno muito bom para o acionista. Caso, né, o candidato Luiz Inácio venha a assumir, né, a tendência é que tenha uma interferência a subsídio, igual foi feito em alguma parte nos governos anteriores do PT, então a ação pode sofrer. Então, se o investidor quiser tomar risco e acreditar na direita, no governo atual, a tendência é que a Petrobras, e assim como o próprio Banco do Brasil, devem ter uma boa performance. Eu acredito que se a esquerda ganhar, os papéis devem sofrer um pouco mais, a depender também da política adotada pela esquerda. Ramon, e do ponto de vista das contas públicas, você está preocupado com 2023 ou, na sua avaliação, qualquer que seja o vencedor, essa será uma prioridade, cuidar com carinho da política fiscal? Bem, ontem mesmo, a pesquisa Eurásia, um ex-ministro, né, do governo PT, o Henrique Meirelles, foi bastante claro, né, em pontuar o que ele acha, né, a respeito da política fiscal. Então, assim, eu acho que em voga, para o bem, né, do Brasil, assim, acho que a política fiscal que foi implementada até pelo Henrique Meirelles, né, no final do governo Temer, é um vetor muito importante. Se a gente tiver um Estado com mais gastos, acho que isso deve ser muito ruim para o Brasil e para a credibilidade que o Brasil tanto demorou para construir nesses últimos anos, que é conter o dólar, manter a estabilidade financeira. Então, sim, a questão fiscal ela é o tema mais importante aí para os próximos anos para o Brasil. Quem nos acompanha por imagem, no YouTube, na Panflix, vê aí na nossa tarja principal, bolsa ou renda fixa? Onde investir no pós-eleição? E essa pergunta é muito pertinente porque o Brasil vive um momento de juros bem altos, temos uma taxa básica de 13,75% e, ao que tudo indica, o Banco Central só vai ter espaço para começar a reduzir os juros em meados do ano que vem. Nesse contexto, Ramon, qual que é a sua orientação? Fortalece a área de investimentos na parte de renda fixa? É um momento de aproveitar? É melhor ir para um pré-fixado, pós-fixado? Atrela a inflação? Queria que você, por favor, orientasse a nossa audiência. Essa é uma pergunta muito boa, né? Mas, assim, no mercado, né, a nossa bolsa está muito barata. A questão política, né? As eleições têm afetado o mercado, está com o freio de mão puxado e, ao mesmo tempo, nós temos uma taxa de juros muito alta. Eu acho que o mais importante é a pessoa entender o perfil dela. Se ela aceitar risco, vemos oportunidades para a Bolsa com papéis muito baratos, dado o período que a gente passou de pandemia, a economia está destravando, está começando a andar. O PNAD, né, tem mostrado, né, a queda na taxa de desemprego. Então, assim, a gente vê um momento atraente para a Bolsa e também, querendo ou não, os juros do Brasil, ele é 13,75, a taxa Selic é um dos maiores juros aí nas economias mundiais, né, de países, né, desenvolvidos. Então, também é atraente. Então, acho que o mais importante é o investidor entender o perfil dele e fazer o investimento dado a necessidade. Então, assim, é atraente os juros e também a Bolsa é atraente. A questão é a balança e a dosagem de cada investidor.
Perfeito. Ramon, para a gente concluir a entrevista, a gente começa a ver algumas previsões bem preocupantes sobre taxa de juros lá fora, em especial nos Estados Unidos. Se isso se concretizar, ou seja, se o Banco Central americano tiver de acelerar demais nos juros e jogar a maior economia do mundo numa recessão longa e mais profunda, até que ponto isso vai abalar o crescimento econômico do mundo no ano que vem e qual impacto teríamos na economia brasileira? Esse é um grande tema no mercado, né? A principal economia tendo que desacelerar a própria economia. É um remédio amargo, subir juros. A gente está vendo realmente, de fato, inflação muito alta, tanto na zona do euro, né? Por questões de guerra, por questões energéticas, e nos Estados Unidos tentando frear também a economia para tentar fazer com que a inflação caia, porque os preços realmente estão subindo e, enfim, nos Estados Unidos a gente teve a maior inflação. O Brasil tirou de letra, né? Nós tivemos muitas experiências com hiperinflação, então o Brasil fez o dever de casa muito rápido, começou a subir juros, então, como você falou, realmente a gente, diferentemente dos Estados Unidos, nós não sabemos quando, mas a gente não sabe quando, mas que vai cair a taxa de juros do Brasil o ano que vem, ela vai. Não se sabe se é no segundo ou no terceiro trimestre. Mas, voltando à sua pergunta, se a principal economia do mundo desacelera, né, a economia mais consumista, né, isso realmente pode ter contágios ao redor do mundo todo. Mas vemos o Brasil como uma oportunidade nesse momento, uma vez que o Brasil subiu os juros. Nos Estados Unidos se discute se os juros vai para 4,5 ou para 5, enquanto no Brasil se discute quando os juros vai cair, né? Então, o Brasil é uma potência de commodities. Então, se quem, independentemente, né, das eleições, fizer um dever de casa bem feito, com questões fiscais bem elaboradas, com uma questão política bem elaborada, tenho certeza que o Brasil tem tudo para ir na contramão dos mercados internacionais. Boa, Ramon. Gostei do seu otimismo. Eu também estou otimista em relação a 2023. Hora certa na PAN, 11h32. Queria agradecer a participação do Ramon Kozer, especialista em investimentos da Valor Investimentos. Ramon, muito obrigado, um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Luiz, um bom dia. E pegando o gancho do que falou o Ramon sobre a inflação europeia, que está nas alturas, eu disse 10,1% no Reino Unido, 9,9% na zona do euro. O repórter Marcelo Matos traz uma reportagem mostrando quais são os motivos que levam a uma inflação tão alta na Europa e quais são os impactos aqui no Brasil. Acompanhe. Zona do euro registra inflação de 9,9% em setembro. Um ano antes, o índice estava em 3,4%. Em agosto, a taxa ficou em 9,1% e em julho, 8,9%, de acordo com o Escritório de Estatísticas da União Europeia. O professor de Ciências Econômicas do Mackenzie, Josilmar Condenonci, ressalta que a aceleração ocorre após a guerra na Ucrânia e a dependência da Alemanha e Europa do gás russo. E o conflito gerou um aumento de 40% na energia. A taxa de juros lá na Europa está muito baixa. O Banco Central Europeu, a inflação está 10%, a taxa de juros lá é 1,25%. Está muito baixa. Porque a expectativa, ao contrário dos Estados Unidos, continua subindo a taxa de juros de um modo muito mais vigoroso. Lá na Europa, estão com medo que o risco agora é de você ter uma queda de PIB, entrar em recessão. Então, eles já estão prevendo isso. O desemprego não é tão baixo como nos Estados Unidos. Na zona do euro, como um todo, está 6,6%. E eles estão mais preocupados agora com a queda do PIB do que propriamente com a inflação, porque essa inflação, o preço de alimentos e preços de energia é muito volátil. Da mesma forma que sobe, daqui a pouco pode cair. O que é mais preocupante é a inflação de bens e serviços, que está em torno de 5,5%, 4,3%. E isso ainda vai dar um certo trabalho para o Banco Central Europeu, mas a expectativa é que essa queda de PIB pode segurar essa inflação. O economista Gabriel Meira, da Valor Investimentos, reforça que os alimentos e energia impactados justamente pela guerra representam mais de 50% da inflação na Europa.
e analisa os impactos à economia brasileira. É ruim porque quando você fala de inflação hoje, não é só no Brasil, não é só na União Europeia, né? A gente está falando de uma inflação alta nos Estados Unidos, em diversos países da Europa, na Ásia e por aí vai, América Latina de forma geral. E o Brasil não saiu impune disso também, é um efeito geral da pandemia. A diferença é que no Brasil nós fizemos o dever de casa antes. Tá? Nós somos um país que já está acostumado com uma inflação um pouco mais elevada. Nós começamos a subir a taxa de juros muito antes do resto do mundo e nós estamos colhendo o fruto agora. Então, nós temos uma inflação sob controle muito mais controlada do que a União Europeia, do que Estados Unidos, por exemplo. É uma inflação que vem aí diminuindo. A gente teve 3 meses seguidos de deflação, muito em parte pelo congelamento do ICMS, mas também por conta da queda de alguns outros preços. Nós temos uma inflação mais controlada e uma taxa de juros agora em queda, ao contrário da União Europeia, que nós temos uma taxa de juros agora subindo cada vez mais, e aí a partir dessa notícia de hoje, né, de uma inflação do bloco em torno de 9,9, nós devemos ter uma taxa ainda mais elevada lá na zona do euro. As taxas mais baixas estão na França, 6,2%, e Finlândia, 8,4%, enquanto Estônia, 24%, e Lituânia, 22,5%, são as mais altas. A maior economia do continente, a Alemanha, registra 10,9%. Com a exclusão dos preços de energia, a inflação anualizada foi de 6,4% em setembro.